Oi, eu vim aqui hoje te lembrar de algo importante na sua vida. Se você já experimentou da graça, da glória, da virtude de Deus na sua vida, não tem mais como fugir disso. Você pode até negar dentro de si mesmo. E talvez você pode fugir no físico ou com seus comportamentos. Você foge da presença de Deus. Mas lá no interior não tem como fugir. Quem amou Cristo de verdade uma só vez, experimentou da virtude do Espírito Santo, quem experimentou da presença, da graça, da misericórdia, do poder de Deus, não consegue mais ficar sem essa presença. Sabe viver longe de Cristo, viver sem comunhão com Cristo, viver sem poder falar com Ele, sem poder se expressar a Ele, dar glórias a Ele, sem poder fazer o melhor para Ele. É a pior coisa para quem ama Jesus de verdade. Estar vazio no íntimo e você olhar que você tem uma casa, que você tem um carro, que você tem família, que você tem tudo perfeito, mas você não tem aquela comunhão, aquele que pode todas as coisas na sua vida, que é Jesus, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo. É a pior coisa da vida. Viver uma vida vazia, tendo tudo, mas não tendo nada. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem sabe você está pensando em desistir, em parar, em retroceder. Quem sabe você está cocheando em dois pensamentos, de um lado para o outro, e não sabe onde você vai, não sabe que decisão você vai tomar. Mas eu quero te lembrar algo, depois que você experimentou do Espírito Santo, depois que você aprendeu a sobreviver e aprendeu que tem um cuidado debaixo das asas de Deus, é a pior coisa querer caminhar sozinho. Você está tentando uma decisão de risco muito grande para destruir a sua vida, porque sozinho, quem já experimentou do conforto de Deus, não dá. A gente não fica sozinho, tá? A gente não fica. Por quê? Porque a gente já experimentou do cuidado de Deus. E como você vai lidar? Como você vai lidar com tudo sozinho? Sem Jesus, a gente não é nada. Você pode dizer, eu sou suficiente o bastante para dizer, eu sou capaz, eu faço, eu posso, eu não preciso de Deus. Tem muitas pessoas que falam isso, falam que não precisam de Deus, que Deus não existe. Mas quem já experimentou, quem já viveu, quem conhece a presença do Pai, nunca mais fica sem o conforto dele. Sabe por quê? Porque no conforto de Deus a gente encontra tudo. E o mais legal possível e o mais grandioso nisso é a paz. A paz que o dinheiro não te dá, a paz que o carro seu não te dá, a paz que o seu marido não te dá, a paz que a sua mulher não te dá, a paz que os seus filhos não te dão. Sabe por quê? Porque só quem tem a verdadeira paz é Jesus. Ele disse, eu vos deixo a minha paz, não como o mundo a dá. Porque a paz de Jesus é diferente de qualquer outra coisa. É melhor do que qualquer outra coisa. Então não tente correr para homens, para namorado, para marido, para mulher, para filhos, para coisas terrenas, para dinheiro. Não tente fugir, porque você precisa carregar a presença de Deus. O que falta é a presença. E se você abandonar isso, tenho certeza que você vai conseguir caminhar sozinho, sem Jesus do seu lado. Lembre comigo da passagem de Pedro. Quando Pedro estava dentro do barco e os discípulos também estavam lá, eles foram navegando lá naquele barco, pelaquele mar, e houve uma grande tempestade. Aconteceu uma grande tempestade. Jesus não estava naquele barco. De repente eles viram alguma coisa andando sobre o mar. Acharam que era fantasma. Porém Jesus falou assim, sou eu. Pedro começa a caminhar em direção a Jesus, porque Pedro falou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Jesus fala, vem. Pedro
vai caminhando. Só que no decorrer da caminhada, ele começa a olhar para as ondas, ele começa a duvidar e ele caiu. Só que o interessante dessa história é que quando ele cai, ele fala: Senhor, me socorre. E quando ele fala: Senhor, me socorre, Jesus estende a mão para Pedro e puxa ele novamente para cima, dá as mãos para Pedro e eles voltam para o barco juntos, caminhando sobre o mar. O que eu quero que você observe é que sozinho, quando Pedro foi ao encontro de Jesus, não dava. Sozinho Pedro afundou. Sozinho Pedro não ia conseguir andar naquele mar. Sozinho não ia. Porque ele precisava entender que ele era necessitado da presença de Jesus. Que ele precisa que Jesus estenda a sua mão e que ele segure nas mãos de Jesus e caminhe com Jesus de mãos dadas, para ele entender que o segredo de caminhar sobre o mar é caminhar com Cristo. É caminhar com Jesus, não é caminhar sozinho. Sozinho você não vai ser o mestre do seu mar. Sozinha você não vai ser dona da sua vida. Porque você, não estou dizendo que você tem que ficar refém de algo ou que Deus, ele é o seu dono que vai te obrigar a fazer as coisas. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que quando você caminha com Jesus, você reconhece que ele é o seu Deus, o seu Senhor, o seu Pai, o seu Criador. E que ele é Deus sobre todas as coisas. Sobre o vento, sobre a tempestade, sobre o dinheiro, sobre a casa, sobre o marido, sobre a família, sobre tudo. Você reconhece que sem Jesus, você não pode caminhar sozinho sobre essa tempestade. Então, quer resolver esse problema? Chama Jesus. Ou melhor, Jesus está estendendo a mão para você e você está querendo recusar. Você está querendo fugir do que Deus tem para sua vida. Você está querendo abrir mão do que Deus tem para você. Mas não faça isso. Não toma essa decisão. Lembre-se, quem experimentou do conforto do Pai não consegue mais viver sem essa proteção. Se você experimentou de verdade, de todo o seu coração, se você ama lá no fundo Cristo, não tem como fugir. Isso vai te perseguir aonde você for. E nada desse mundo vai preencher o vazio do seu coração se não for a presença de Deus na sua vida. Então, o meu conselho para você hoje é: aceite logo que você é dependente de Cristo. Aceite logo que você é dependente de Deus. Aceite logo que você precisa de Deus e pare de lutar contra Deus. Que você vai ver a paz que Deus vai colocar na sua vida, no seu coração, não é comparada a nada nesse mundo, nada. Porque só Cristo pode preencher o vazio da sua alma, o vazio do seu coração. Pensa nisso, tá? Não são namorados, não são namoradas, não são relacionamentos, não são dinheiros, não é vida profissional. Não é sobre nada disso. É sobre a verdadeira prosperidade de vida. Quem tem paz, quem tem alegria, quem tem a presença de Deus. Isso sim é a verdadeira prosperidade que Deus poderia te dar. Porque tendo Jesus, não vai te faltar nada. Pensa nisso, tá bom? E foi isso o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!